Nós vamos ler todo o capítulo 19. Por quê? Porque o capítulo 19 é o capítulo do dia. É o capítulo desse domingo. É o capítulo que marca um tempo apoteótico do final dos tempos, marcado pela boda do Cordeiro e pela vitória de Jesus com aspectos bem claros da sua volta, do seu retorno. Então, esse capítulo 19 tem essas duas ênfases, essas duas tônicas. É importante nós ganharmos essa dimensão do que significa cada capítulo do livro de Apocalipse. Nós temos visto como é importante nós entendermos que o capítulo, o livro de Apocalipse não é uma sequência que precisa ser enfocada cronologicamente, e sim através de cenas completas em si mesmo, que mostram alguns aspectos, às vezes, como no caso dos selos, das trombetas, mostra desde o início, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Nós pudemos ver como esse texto do capítulo 19 mostra algumas coisas que nós já vimos nos evangelhos algumas vezes, né? No capítulo 24 de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, que fala sobre a ceia. Então, se nós juntarmos todas essas peças com temas específicos, nós vamos compor um conteúdo riquíssimo, que fala sobre a volta de Jesus, que fala sobre a vitória de Jesus, que fala sobre a derrota do mal, do dragão, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia. Então, tem sido uma preciosidade. Sem dúvida nenhuma, nós vamos sair desse período de quase 8 meses estudando o livro de Apocalipse. Devemos terminar o livro de Apocalipse final de outubro. Então, são em torno de 7 meses estudando o livro de Apocalipse. Quero dizer aos irmãos que é muito comum essas demoras quando estudamos livros inteiros. Existem pregadores que ficam estudando livros inteiros, como, por exemplo, o livro de Gênesis, estudando cerca de 2 anos o livro de Gênesis, 3 anos o livro de Gênesis, tal a riqueza da revelação, e mesmo porque cada aspecto da revelação de Deus se liga com o todo da revelação. E a revelação de Deus abarca desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós temos visto como esse passear pelas Escrituras, como vamos fazer um pouco hoje, olhando Isaías 45, por exemplo, como a revelação se ganha sentido, ganha coerência. Então, a palavra de Deus ela é fantástica. Afinal de contas, é a palavra de Deus, não é? É a revelação do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler o capítulo 19 todinho, muito embora nós estejamos fixando as nossas atenções agora à noite, do versículo 11 ao versículo 21, porque pela manhã nós focamos a nossa atenção nas bodas, do capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. À noite, nós vamos focar um pouco as nossas atenções do versículo 11 ao versículo 21. Mas vamos ler o texto todo, porque esse texto todo marca um momento apoteótico no final dos tempos. Vamos lá. O texto diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus,
porque verdadeiros e justos são os juízos, os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus. Aliás, essa frase, louvem o nosso Deus, significa aleluia. Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aqueles que estavam com aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Pela manhã, nós usamos uma frase que resume todo esse capítulo 19 nos primeiros 10 versículos. E essa frase era o momento apoteótico do final dos tempos. A boda do Cordeiro, que é celebrado nos céus. A igreja é sua noiva. À noite, o momento apoteótico continua.
no final desses tempos. Só que com a seguinte ênfase: a vitória final e a volta de Jesus. Então, é o que nós vemos nesses versículos de 11 a 21. A vitória final, a vitória do nosso Deus, a vitória de Jesus e a sua volta. Depois da primeira parte, mostrando esse desposar da igreja, né, pelo Cristo, pelo Cordeiro, que depois de ter pago o dote ali na cruz, derramando o seu sangue, ele, com os seus amigos, ele vai até a casa da noiva, como era de costume os casamentos entre os hebreus, vai à casa da noiva e toma a noiva e entra triunfante na sua casa para as bodas do Cordeiro. Então, esse momento apoteótico, ele é realmente apoteótico, não querendo redundar aí, mas só para brincar um pouco, só para gravar. Esse momento foi apoteótico, um momento da vitória de Cristo, um momento em que Jesus se mostra como um vencedor de toda a dimensão da humanidade, da luta do bem contra o mal. É Jesus sendo o vencedor, que, aliás, nós, desde a primeira vinda, ele já se mostra como vencedor. Mas aqui no livro de Apocalipse, esse ser vencedor, ele ganha, através dessa antecipação de fatos, né? Ele ganha um aspecto quase que real, quase que real. Nós queremos destacar fazer alguns destaques aí, frisar alguns destaques para aumentar a nossa confiança em relação de quem está do nosso lado. Gente, nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Sabe aquela ideia, assim, de um garotinho pequenininho que está sendo hostilizado, né? Estão fazendo bullying na classe, e vários amigos dele vêm e beliscam, aí ele chama um irmão maior. Já perceberam já viram essa ideia? Ele chama um irmão maior e faz todo mundo correr. Parece que esse nosso irmão maior, que faz todo mundo correr, todos aqueles que nos hostilizam, todos aqueles que nos fazem sofrer, né? Todo dragão e as suas hostes, o seu anticristo, o seu falso profeta, as suas falsas religiões, esse sistema de governo humano que despreza o Deus Todo-Poderoso através do seu secularismo, através do humanismo em que coloca o ser humano em destaque, em primeiro lugar, ao invés de Deus. Então, todas essas forças, elas são destruídas por Cristo. Então, nós somos mais do que vencedores, e isso precisa fazer diferença no nosso dia a dia. Isso precisa fazer diferença no nosso cristianismo. É como Paulo já disse em todas as coisas: eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor em todas as coisas. Eu vivo desafios enormes, Paulo dizendo, mas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Vivamos como vencedores, não acabrunhados, né? Não de cabeça baixa, não entristecidos. Muitas vezes, algumas pessoas, inclusive para as quais nós pregamos o evangelho, acaba dizendo: nossa, para ser como este, eu prefiro ficar onde eu estou. Para ser triste, para ser abatido, para ser desanimado, né? Para ter baixa autoestima como esse, então eu prefiro viver a dinâmica do ânimo humano, né? das propostas humanas de vitória, sabe? Então, problemas todos nós temos.
situações de desafio, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, cada um de nós vive uma dinâmica de desafio. E para cada um de nós é o desafio maior. Eu citei um amigo, o Reginaldo, ele, até onde eu saiba, ele não recebeu Jesus ainda. É onde eu saiba, faz muito tempo que eu não o vejo. Ele dizia assim: o maior problema é aquele que a gente tem. Então, o maior problema, meu irmão, minha irmã, é aquele que você tem. O maior desafio é aquele que você vive agora. Mas nós somos mais do que vencedores. Esse texto, principalmente do versículo 11 ao versículo 21, nos dá uma antecipação dessa vitória. E é esse o objetivo. Quando João escreveu para os seus contemporâneos, ele escreveu com esse objetivo, um objetivo muito forte, era consolo. Porque a igreja de então, e depois de João, os outros pais apostólicos, né, dos outros pais da igreja, viveram momentos de muita gravidade, muita dificuldade. E esses textos entravam na vida e no coração dos contemporâneos de João e dos outros como um alento, como um consolo, que seja assim também em relação a cada um de nós, porque o nosso Cristo já é vencedor. Aquele Cristo que entrou em Jerusalém em cima de uma jumenta, em cima de um burrico, se apresenta aqui em cima de um cavalo branco, que é símbolo de um general vitorioso. E isso precisa marcar as nossas vidas como embaixadores de Deus. Mas eu quero destacar alguns aspectos mais bem importantes aí, que dizem para nós, queridos, nada mais, nada menos, nós temos ao nosso lado aquele que o versículo 11 diz, aquele que se chama fiel e verdadeiro. Viu o céu aberto? João dizendo, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Nós vimos isso logo no capítulo 1 do livro de Apocalipse. No capítulo 1, no livro de Apocalipse, ele vem dizendo isso no versículo 5, não é? Quando ele, quando João está dizendo a bênção, não é? Olha, que a graça e a paz estejam com vocês da parte do que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A fiel testemunha. No capítulo 3, versículo 7, aí do livro de Apocalipse, abra comigo aí, versículo 7, ele diz para nós ali, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Então, o fiel e verdadeiro. Capítulo 3, versículo 7, também no versículo 14, esse mesmo capítulo, quando nós vemos assim, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, nada mais, nada menos é essa testemunha fiel, é esse fiel e verdadeiro que lá no começo de Apocalipse se apresenta para Jesus como o alfa e o ômega, como Deus Todo-Poderoso. Então, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que é vencedor, aquele que é o nosso, o que pagou o nosso dote, é o próprio Cristo, é o próprio alfa e o ômega, é o próprio começo e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Não é o falso anticristo. Aliás, esse versículo 11, ele contrasta com o anticristo. O anticristo é o falso. O falso não é fiel. O falso não é verdadeiro. O falso não é nem um testemunho. Ele pode ser um testemunho falso em prol do dragão, mas é falso. Então, essa ideia de mostrar-se como fiel, verdadeiro, testemunho fiel e verdadeiro, é para contrastar a falsidade do anticristo. Que já era, não é? Aqui, antecipando a vitória final. O anticristo já era.
O máximo que ele pode fazer conosco é tirar a nossa vida. Mas a nossa vida, diante da eternidade, é absolutamente nada. É absolutamente nada. Mas a seguir, ele diz que ele tudo perscruta, quando ele diz ali no versículo 12, os seus olhos são como chama de fogo. Essa ideia de chama de fogo mostra-se também no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 14, quando ele se apresenta ali para João no versículo 14, quando ele diz: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. É a ideia de perscrutar, de examinar, investigar rigorosamente. Então, os seus olhos são olhos aguçados, olhos de fogo. Ele tudo vê. E isso é elemento de muito temor para cada um de nós, porque Jesus, ele passeia nas igrejas, como ele vem dizendo nesse capítulo 1, né, de Apocalipse, e ele está no meio de nós. Ele não está ali entre os bancos do templo da Igreja Batista Vida Nova, ele está no meio da igreja. Ele está, quando a igreja está reunida aí na sua casa, aqui na minha casa, ele está quando a igreja está reunida no templo, e com esses olhos de fogo, ele examina cuidadosamente, examina e investiga rigorosamente. Então, essa ideia desse olhos de fogo, né? Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é, como o versículo 12, na segunda parte do versículo 12, ele é vencedor, porque ele diz ali na segunda parte, na cabeça dele há muitos diademas, nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. O nome de Deus, ele é tão magnífico, ele é tão maravilhoso, ele não pode ser conhecido na sua integralidade pela racionalidade humana, por esse quadradinho que somos nós. Por isso esse texto ele diz ali, olha, ninguém conhece esse nome, tem um nome escrito que ninguém conhece, ou seja, quem é Deus está muito acima da nossa compreensão, está muito acima da nossa capacidade de imaginar. Então, esse supremo vencedor que outrora entrara em Jerusalém como um jumentinho, mas só que o objetivo era outro. O objetivo era que Deus havia enviado Jesus ao mundo, como diz João 3,17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, aquele entrar em Jerusalém, lá em Jerusalém, de outrora, era no sentido de salvação, não é? De salvar o mundo e não de julgar o mundo. Agora não. Agora ele vem como um vencedor. Diademas eram coroas riquíssimas. E o interessante é que o texto diz que na cabeça dele há muitos diademas. O interessante é que também existia diademas na cabeça do anticristo, mas era um diadema. E o grande contraste aqui é que o texto fala que existiam muitos diademas na cabeça desse cavaleiro que montava um cavalo branco. Então, é a figura de um supremo vencedor. Gente, é esse Deus que temos do nosso lado. É esse Deus, é esse Senhor, é esse supremo vencedor que cuida de nós, que derramou o seu sangue na cruz, pagando um dote importante para que agora, no caso, agora, no texto, não é? Nesse final, fosse nos
consolidar como esposa dele. Vai acontecer, porque por enquanto nós somos noiva. Se não se lembram, né, dessa figura, da ideia dessa figura que nós passamos de manhã. O noivado entre os hebreus tinha um caráter muito mais sério que nós temos hoje. Então, existe um intervalo entre o noivado e o casamento, em que a noiva se ataviava, a noiva se preparava para que, quando o noivo viesse, ele pudesse vê-la vestida integramente, de maneira íntegra, né? Com linho finíssimo, como diz o versículo 8, resplandecente e puro. Então, só resgatando isto, nós falamos do mesmo Jesus. Nós falamos lá de um cordeiro, as bodas do cordeiro, onde a igreja passa a ser esposa de Jesus, e aqui nós estamos falando do supremo vencedor. É outra ênfase. Então, o supremo vencedor. Então, isso precisa marcar presença na nossa vida. Mais adiante um pouco, nesse mesmo versículo 13, ele diz que o vestido, está vestido com um manto encharcado de sangue, ou chapiscado de sangue. E alguns intérpretes entendem, até pelo que está escrito no versículo 15, que é ele quem pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, e por isso ele tem as suas vestes encharcadas de sangue. Não é? Alguns intérpretes dizem que esse manto encharcado de sangue é pelo efeito de justiça do cordeiro, desse cavaleiro, onde aplicava a justiça. Não aquele sangue derramado na cruz para que aquele dote fosse pago. São duas ênfases, tá bom? Então, alguns intérpretes os intérpretes dividem aí a ideia de que esse vestido com o manto encharcado de sangue é devido ao sangue derramado pelos remidos, e um outro grupo pode entender e entende que é pelo sangue derramado pelos que têm a marca da besta, né? Quando ele mesmo, porque no versículo 15 diz que ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas ele continua dizendo que o seu nome é Verbo de Deus. Verbo de Deus é o Logos de Deus, é a palavra em ação. Não é a palavra em ação vindo em resgate de muitos, mas é o Logos em ação julgando. Então, nós vemos aí, de maneira, desde o início da vinda de Jesus, primeira vinda até a segunda vinda, nós vemos o Verbo em ação salvando, nós vemos o Verbo em ação julgando, e nós vemos o Verbo em ação aplicando justiça. Porque o nosso Deus é justo. Ele é amor. Mas o nosso Deus é justiça. Coisa que muitas pessoas não conseguem entender. Então, essa ideia aqui, o seu nome é Verbo de Deus, é a palavra de Deus em ação, é o Logos de Deus em ação. Essa palavrinha verbo é a mesma colocada no Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E não um Deus, como diz algumas seitas por aí. Então, a ideia aqui é exatamente essa, é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra em ação. Aliás, verbo significa ação, é a palavra em ação. Ação julgando, ação
Ação salvando, ação julgando e ação aplicando punição. Nós vemos no versículo 13 uma outra ênfase, que está ligado a essa questão de julgamento e aplicação de punição, quando no versículo 13 e o versículo 15, esse cavaleiro é tido como um vingador, vingador dos seus inimigos, daqueles que queriam usurpar o seu trono, daqueles que queriam ficar no seu lugar, no lugar de Deus. O dragão querendo ficar no lugar de Deus, o anticristo querendo ficar no lugar de Cristo, o falso profeta fazendo o papel da falsa religião, convencendo o mundo de que todos os caminhos levam a Deus. Esse é o falso profeta. O falso profeta é esse que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não precisa de Jesus. Esse é o falso profeta. Realçando a falsa profecia, a Babilônia como sendo a religião falsa, são todas as expressões de religião humana que desprezam a verdadeira religião que é Cristo, o Senhor. É a religião, ou são as religiões que prescindem do sacrifício, que não precisam do sacrifício de Jesus ali na cruz, e que, inclusive, blasfemam contra isso, ironizam, riem em relação a isso. Os ateus de plantão, os religiosos ecléticos de plantão, esses que trabalham misturas de religiões, esses que dizem que todos os caminhos levam a Deus. No versículo 13, ele está vestido com um manto encharcado de sangue, o seu nome é Verbo de Deus, é a justiça em ação, é a aplicação da punição em ação. E o versículo 15, ele dizendo que da sua boca sai uma espada afiada. Por isso ele é o Verbo de Deus, é o Logos de Deus, para com ela ferir as nações. Aliás, essa espada afiada também foi vista lá no capítulo 1, dirigindo-se a Jesus. Essa espada afiada para com ela ferir as nações. Agora, nesse momento do fim, é para ferir as nações em julgamento e aplicação de punição, porque essa palavra ainda é a palavra viva que discerne a alma do Espírito, como Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que faz discernir as intenções do coração. Por enquanto, essa espada afiada de dois gumes, ela tem o objetivo de nos fazer cair em si, em nós, não é? Para dizer, eu reconheço que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o prometido, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Mas aqui, nessa antecipação do fim, essa espada afiada é para ferir, é para punir, porque já foi o tempo da misericórdia. Os tempos da misericórdia e da graça se encerraram. O povo de Deus já está definido. Muitos deles já estão com ele, com Deus, vindo junto com o cavaleiro aqui, o cavaleiro no cavalo branco. E aí diz que ele mesmo, ou seja, aquele que tem a sua vestimenta encharcada de sangue, e aí eu consigo entender um pouco aqueles que dizem que esse chapiscado de sangue, encharcado de sangue, é mais pesado isso, não é? É mais abundante, é um sangue mais abundante, parece ser, não é? É aquele que é devido a ele mesmo pisar o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso.
Aliás, como o capítulo 14, versículo 19 e 20 diz, ele diz assim, então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos, nós estamos falando da vindima. A vindima é a colheita das uvas. Nós estamos falando da vindima. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntou os cachos da videira da terra e os lançou no lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Nós lembramos desse texto. Um destaque aqui, inclusive nós mencionamos a época, é o fato de que esse sangue ele foi pisado fora da cidade. Então o anjo passou a sua foice na terra, juntou os cachos da videira e da terra e os lançou no lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, da mesma forma como Jesus foi crucificado fora da cidade. É interessante esses contrastes. Aliás, falando em contraste, nós vemos um contraste muito forte no versículo 17, que pode parecer um tanto quanto estranho aí essa linguagem do Apocalipse. Quando ele diz no versículo 17, ali, então vi um anjo posto em pé no sol e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. É um contraste com a ceia das bodas. O livro de Apocalipse é cheio de contrastes. Então, é um contraste da ceia, das bodas do Cordeiro, com essa ceia que tem a ver com a carne, não é? Daqueles que lutaram contra Deus, daqueles que sempre rejeitaram a Deus, daqueles que sempre disseram, Deus não existe. Besteira. São poucos hoje em dia. No século XVIII e XIX, esse número foi muito grande. Muitos outros hoje, é verdade. Existem alguns ateístas explícitos. Mas esse é um contraste com relação à ceia. É lógico que nas bodas do Cordeiro não vai se dar carne de reis, carne de comandantes, carne de cavalos e de cavaleiros, carne de pessoas. Gente, isso é uma figura, não é? É uma figura de linguagem para contrastar as duas ceias. Aliás, o que nós vemos nesse versículo 17 e versículo 18 é a vitória da batalha do Armagedon, que nós vimos ali atrás, não é? Quando nós estávamos falando ali no capítulo, ali nos flagelos, né? Nós falamos aí da batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon tem a ver com esses versículos aqui. Ele não especifica essa batalha, ele só menciona que é o resultado de uma batalha aqui. Ali atrás, nós vimos um pouco mais de detalhes sobre essa batalha do Armagedon. Mas aqui é uma das ênfases da batalha do Armagedon. Certo? E no versículo 20, nós vemos o final dessa batalha. O final dessa batalha é que a besta foi presa, no versículo 20, e com ela preso o falso profeta, e inclusive com os sinais feitos diante da besta, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta.
E todos eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo. E os outros mortos, versículo 21, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, do versículo 17 ao versículo 21, nós vemos um aspecto dessa batalha do Armagedon que começou quando o cavaleiro sai, no versículo 11, porque João viu o céu aberto e saiu o cavaleiro branco, o cavalo com o cavaleiro montado no cavalo branco, com todo o seu exército atrás, para lutar contra os inimigos. Isso é ressaltado, isso é falado de maneira muito rápida. Nós quase não percebemos. Inclusive, isso se mistura um pouco com o noivo indo buscar a noiva. Então, provavelmente, esse momento da grande batalha do Armagedon também inclui a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, que é mostrado para nós em alguns versículos aí, como, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, se você for ali em 2 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses fala da vinda de Jesus e o rapto da igreja. Mas em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na justiça, mas tiveram prazer na injustiça. Então, no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, ele diz: e estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. É o apóstolo Paulo falando sobre o juízo de Deus ali para os tessalonicenses. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, na volta de Jesus para reunir a sua igreja. Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala desse momento em que o cavaleiro branco é o vencedor da batalha do Armagedon e que joga presa a besta, as duas, não é? A besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta, e o dragão preso, e os lança para queimar no lago de fogo que queima com enxofre. Então, nós vemos nesse texto do capítulo 19 todo um contexto de final que inclui a batalha final, que inclui a boda do cordeiro, que inclui a vitória sobre o inimigo e a destruição do inimigo. Então, ele termina o capítulo 19 jogando Satanás no lago de fogo e enxofre. Essa é uma cena, tá? Tanto é que nós vamos começar o capítulo, daqui a um tempo, não no próximo domingo, o capítulo 20, que fala de uma outra cena, como se Satanás não estivesse mais preso. Tá? Mas nós estamos falando de cenas. Aqui é uma cena que mostra do começo ao final.
que marca o final apoteótico, o ponto final apoteótico do término de todas as coisas. É Jesus voltando vencedor com a sua igreja para reinar eternamente. É lógico que a partir do capítulo 20, como nós vamos ver aí mais tarde, começam-se a ter algumas interpretações diferentes. Aí a gente vai falar quando nós recomeçarmos em outubro. Em outubro, no dia 4 de outubro à noite, nós estaremos recomeçando o livro de Apocalipse para terminar provavelmente no final de outubro mesmo. Mas que nós já possamos viver a certeza da vitória, como crentes em Cristo, sem grandes preocupações em entender racionalmente esses encaminhamentos que não podem ser visualizados de maneira cronológica, como temos falado desde o início, mas sim em forma de cenas que entram e saem, entram e saem, entram e saem, mostram ênfases diferenciadas sobre perspectivas diferenciadas do final dos tempos. ênfases que têm a ver mais com a nossa época, com a nossa dimensão, e ênfases que têm a ver mais com a dimensão de luta espiritual, o que está acontecendo no mundo espiritual, e algumas ênfases que têm a ver com a volta de Jesus, e nós já nos vendo ali como nós pudemos ver hoje, não é? Entre aqueles que estão na grande multidão. Um pouquinho de esforço mental e espiritual a discernir a palavra de Deus nos ajuda muito. Em oração, de joelhos, olhando a sua palavra com humildade, nós começamos a entender muito daquilo que o Senhor tem nos falado no livro de Apocalipse. Como nós já dissemos no começo, a nossa compreensão do livro de Apocalipse vai estar na proporção do quanto nós estamos com os nossos joelhos dobrados diante de Deus e com as nossas costas arcadas diante do peso de sermos filhos de Deus, de sermos a noiva de Deus, como aqueles nossos irmãos ali do começo do século, que não tinham grandes instruções, mas o Espírito Santo os fazia compreender quais os aspectos de consolo que esse livro encerrava. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos ajuda hoje, está nos ajudando hoje para entender muito daquilo que ainda não é a nossa realidade. O Espírito Santo de Deus está trabalhando muito no sentido de nós entendermos um pouco daquilo que vai acontecer no futuro e antecipando para nós algumas coisas. Algumas coisas nós não conseguiríamos entender o todo. Por isso é que as coisas são feitas assim, de maneiras a ter cenas, de maneiras a não entendermos a cronologia humana diante desses fatos todos. Vamos orar agora, vamos agradecer ao nosso Deus, porque nós podemos ter o privilégio de juntos, como igreja, estarmos cultuando a Deus e aprendendo mais dessa revelação que chegou até nós através da escrita de João. De João, aquele apóstolo que provavelmente era o mais novo, aquele que reclinou o seu rosto no peito de Jesus, aquele mais jovem aquele apóstolo que provavelmente não morreu de maneira violenta como todos os outros, mas que desta feita ele estava exilado na ilha de Patmos para escrever aquilo que Deus estava
revelando para ele. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que pudemos estudar, por tudo que pudemos ver com os nossos olhos espirituais, ouvir com os nossos ouvidos espirituais e ouvidos físicos acerca do livro da Revelação. Obrigado a Deus pelo livro de Apocalipse, que fala muito dos tempos do fim e nos dá uma antecipação desse fim apoteótico, como vimos no capítulo 19. Permita, Paizinho, que ao lermos a partir de agora o livro de Apocalipse, ele tenha uma outra perspectiva, uma outra visão, que possamos ter uma compreensão mais ampla acerca do que o Senhor revelou. Afinal de contas, é a tua palavra sendo revelada e não sendo escondida. Por isso, Deus, nós te agradecemos pelo tempo que estamos gastando estudando o livro de Apocalipse. Que o livro de Apocalipse seja altamente consolador para cada um de nós, que vivemos as circunstâncias que o Senhor conhece. Esse livro de Apocalipse, Senhor, seja instrutivo para nós, seja estimulante para nós e seja exortativo para nós, porque estamos vivendo, como aprendemos de manhã, no intervalo de preparo. Nós nos entendemos como a noiva está sendo preparada para receber o noivo. Não sejamos como aquelas moças que não se preparavam e que não se prepararam para a chegada do noivo. Nós possamos estar nos preparando para quando o noivo chegar. Sabemos que o Senhor vem. A palavra diz que nós não sabemos quando, mas que estejamos, ó Deus, preparados para o momento em que Jesus vier. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.